Olha só, pessoal, a Epístola aos Romanos. Muitas pessoas dizem, né? Olha, nem todos de Israel são de fato israelitas. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Aê, os estrangeiros. Não, ele não está falando nada disso. Ele está falando de israelitas aqui. Ele está falando, não, nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas sim aqueles que obedecem são os filhos da promessa. Ele não está falando que os gentios que obedecem são os filhos da promessa. Não. Ele está falando, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Ele está querendo dizer o quê? Que não basta a pessoa ser israelita, mas sim obedecer. E só vai ver essas promessas os obedientes. Perfeito? Que promessas são essas? Ora, as promessas nacionais. Aqui ele não está falando em nenhum momento que agora são vocês, estrangeiros, que são os filhos da promessa. Não. Que promessas são essas? Interpretação usada. Alguns leem isso como Israel verdadeiros, que têm fé, descendência física não seria suficiente. Esse texto virou central no debate sobre quem é o Israel de Deus. Só que em nenhum momento ele está falando sobre isso. Ele está falando de israelitas e que não é só porque eles são israelitas que eles são, né, salvos, a promessa vai ser cumprida neles. Não. É somente os obedientes, mas em nenhum momento ele está fazendo substituição aqui. Observem o Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo à minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, israelitas, os quais são israelitas, de quem é a adoção, e a glória e os pactos, as alianças, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. Então, você agora faz parte da lei dos israelitas? Não, né? Então pronto. Aquele é um contexto em que ele está contrastando israelitas obedientes e israelitas desobedientes. Não está falando de teologia da substituição. Aqui ele afirma que o Israel é dono dessas promessas. O contexto de Romanos 9, ele está falando da eleição. Inclusive, muitas pessoas pegam Romanos 9 para falar de predestinação, só que não, ele está combatendo justamente essa ideia. Aqui ele está querendo dizer que a eleição não é individual, mas sim, né? Aqui ele está falando de uma eleição coletiva, porém só os obedientes que entram nisso. O contexto de Romanos 9 ele está falando de eleição que não só pelo fato das pessoas serem israelitas e que é por isso que vão ver as bonanças, mas sim os obedientes. Paulo não está substituindo as promessas nacionais, tá? Pois ele mesmo diz em Romanos 11, Romanos 11, 1. Se fosse da teologia da substituição, ele não falaria aqui isso em Romanos 11. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida? Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, não era só o Elias. O povo ali, os representantes, não era só ele, eram vários. Ao verso 25, por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada. Ou seja, até que um certo número de estrangeiros, que Deus fale, pronto, esse aqui é o limite. Eu vejo aqui pela minha presciência que não vai ter mais estrangeiros, então é a hora do despertamento. E Israel ele vai despertar quando houver uma conversão em massa para Jesus, é isso que o Novo Testamento ensina, tá? Aí terminando a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, ou seja, eles continuam sendo eleitos, tá?
Então não existe teologia da substituição. E quando eu falo Israel, não estou falando esse povo que está ali em Israel hoje, tá, pessoal? Isso aí não tem nada a ver com geração da figueira. Geração da figueira, no contexto ali do Novo Testamento, é uma geração da figueira que produz frutos de conversão, e não o fato da pessoa ser israelita e estar em Israel. Isso não tem nada a ver.